Olá, estamos ministrando sobre o tema Por que oro? Hoje é a segunda parte desta série de mensagens em cima desse tema. Na semana passada, falamos sobre a oração, que na verdade é um grande chamado de Deus para a intimidade com Ele. Um Deus que quer se tornar amigo íntimo, seu e meu. E hoje queremos falar sobre o tema tentação, nessa perspectiva da oração. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22, verso 40, chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Escute só, orem para que vocês não caiam em tentação. Quando Cristo vai instruir os seus discípulos, há uma compreensão muito clara de que as tentações, elas estão aí, para mim e para você. Não há como você ignorar esse fato. Isso não quer dizer se você tem menos ou mais fé, se está mais ou menos maduro no mundo espiritual, todos nós seremos tentados. O que diferencia é o resultado da tentação, se você cai ou se você permanece de pé. A Bíblia, parafraseando sobre o tema tentação, mas falando sobre lutas, dificuldades, vai falar que tempestades vêm sobre todas as casas, mas aquela que está sobre a rocha permanece firme, aquela construída sobre a areia rapidamente desaba, porque lá vem a enxurrada, lá vem a água em abundância, lá vem a tempestade, e vem sobre todos, mas o que mantém a casa de pé é se a casa está sobre a rocha e não sobre a areia. E eu diria que edificar a nossa vida na oração é como ter uma casa sobre a rocha. Vão vir tempestades, lutas, dificuldades, tentações, mas iremos resistir, iremos permanecer firmes, porque temos um chão, temos uma estrutura, uma base, e esta base é a oração. Eu não posso mensurar que tipo de tentação está sobre a sua vida, mas existem muitas formas de um ser humano ser tentado. Podemos pensar que um ou outro escape disso, mas a Bíblia diz, ao contrário, todos iremos sofrer esse impacto da tentação, mas poderemos ficar de pé. Inclusive, o próprio Jesus Cristo foi tentado, está registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, ele foi levado pelo Espírito ao deserto e estando no deserto, depois de 40 dias de jejum, ele então é tentado por Satanás. Ele resiste à tentação. Ele resiste à tentação. E existem várias formas de lutar contra as tentações, a palavra é uma, é a espada do Espírito, mas a oração é uma das bases fundamentais para quem quer ficar de pé em cima ou diante das tentações que todos nós sofremos. Às vezes a gente não consegue mensurar o que vem depois de uma tentação, mas a Bíblia diz que ao ser tentado, você caindo, a queda, o nome disso é pecado, e não tem pecado sem preço. E eu digo mais, o pecado tem um preço elevadíssimo. Cobra-se juros, correção monetária, cobra-se taxas extras, não tem pecado barato. O pecado sempre é caro. E aí vem uma grande avalanche de problemas, dificuldades, depois que alguém cai em tentação. Seja essa tentação um suborno, uma propina, um adultério, uma prostituição, um ato de violência, seja qual for a sua queda, sempre se tem um preço muito alto. A questão é, como eu permaneço de pé? Qual o segredo? Que escola eu frequento? Quais informações eu tenho que ter? Tem alguns 7 passos para não cair em tentação? Eu diria, tem um grande passo para você não cair na tentação. Ore. Ore sem cessar. Ore todos os dias. Ore quando você estiver em paz. Ore quando você estiver em guerra. Ore quando você estiver bem financeiramente, ore quando você começar a ter problemas nas suas finanças. Ore com muita saúde, ore quando a doença vir. Ore quando você estiver debaixo de um momento de paz e ore quando você for injustiçado. Ore o tempo todo, ore sem cessar. Estando em oração, a hora que você for tentado, você permanecerá de pé, não vai cair nesse engodo de Satanás, nesse laço do passarinheiro, não vai cair na arapuca, de Satanás, não vai cair, porque a oração faz com que você torne Deus seu aliado.
A oração gera intimidade e faz com que Deus se torne um parceiro seu na intimidade para te fortalecer, te instruir, te dar discernimento, colocar armas espirituais em suas mãos, para que você então possa lutar contra o tentador, resistir à tentação e permanecer de pé, mesmo sendo tentado. Tenho visto muita gente cair, muita gente. Ao longo de 17 anos de ministério pastoral, quantas vezes eu pude estar diante de pessoas machucadas, feridas, cheias de prejuízo, porque não resistiram à tentação. E ao investigar o coração daquela pessoa, chega-se a uma conclusão: não estava vivendo uma vida de oração. Até se orava, esporadicamente, pontualmente, aquela oração quase religiosa, quase mecânica, mas não uma oração de fé e de intimidade com o Senhor. Não se tinha uma vida de oração. Não conheço uma pessoa que tenha vida de oração, que realmente busca a Deus, que tenha firmeza na sua fé e que se mantém no foco da oração, que esteja por aí de queda em queda, de pecado em pecado, não resistindo às tentações. Ele diz, é o Senhor quem declara: orem para que vocês não caiam em tentação. Quais são as suas fraquezas? Em que áreas você se percebe tentado? É no campo do dinheiro, dos relacionamentos, da mentira? O que é que está sobre a sua vida como tentação e que você sabe que é uma grande fortaleza que te habita e que não é facilmente debelada ou destruída essa tentação? Só tem um segredo. Você pode falar de qualquer outra coisa além disso, mas o fundamento, a base, é vida com Deus, é vida de oração. Ore para que você não caia em tentação. Sabe que a situação que você quase se envolveu, está sendo ali assediado no seu trabalho para entrar dentro de um negócio injusto, está quase aceitando uma propina, está sendo cortejado por uma outra mulher que não a sua, está passando por uma situação de raiva e está pensando em vingança, está sendo tentado a pagar o mal com o mal, seja qual for a tentação, dobre os seus joelhos e faça isso agora se você puder, dobre os seus joelhos, clame a Deus, busque a Deus, fale para Deus dessa sua dificuldade, dessa tentação que você está sofrendo. E a Bíblia diz o seguinte, que se você se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Então, sujeição a Deus começa com os joelhos dobrados numa vida de oração. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Deus te abençoe e que você possa ter certeza. A pergunta que eu fiz no início da minha pregação: por que oro? Oro para que eu não caia em tentação. Deus te abençoe e até nosso próximo programa. Que Deus nos ajude a viver esta vida de oração. Amém.